Estamos de volta com o TV Mar News e a gente vai aqui passando a orientação para vocês que ainda não se vacinaram. Precisa se vacinar sim, tá bom? A gente vai ver agora mais informações a respeito na matéria de Fernando Palmeira. Devido à baixa procura de imunização contra o sarampo numa faixa etária de 20 a 49 anos, a CESAL, Secretaria de Estado da Saúde, com o Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Imunização, há aqui a necessidade de uma chamada geral da comunidade. Vamos saber como é que está o comportamento deste público-alvo com a enfermeira Emily Silva, ela que nos fala sobre a necessidade dessa vacinação. Então, devido à baixa procura, o Ministério da Saúde achou por bem prorrogar a campanha, que é uma campanha indiscriminada contra o sarampo, para a população de 20 a 49 anos. Então, ela é indiscriminada porque, independente da situação vacinal, esse público ele tem que procurar as unidades de vacinação, os postos de saúde, para poder garantir a vacina. E foi estendida até o dia 31 de outubro. Nós temos uma meta a atingir. Isso, é 100% da população. Aqui em Alagoas, a gente tem um público mais ou menos estimado de 1.400.000 pessoas. E, assim, até o devido momento, a gente só teve 28% de cobertura vacinal referente a essa campanha. Então, assim, é um quantitativo muito pequeno, A gente ainda precisa vacinar praticamente cerca de 1 milhão de pessoas e as pessoas, assim, estão tendo bastante empecilho em procurar essa unidade. Alagoas está considerada, assim, uma baixa procura para essa vacinação. E aí a prorrogação que vai até o dia 31 de outubro. Isso. Apesar do prazo ser bastante longo, a gente pede que a população ela procure o quanto antes, para garantir a vacinação, evitar as aglomerações, porque assim, a gente sabe que está tendo baixa procura também devido à questão da pandemia. Mas a gente sabe que as unidades de saúde, os profissionais, eles estão capacitados, estão treinados para atender essa população, de acordo com o que preconiza o Ministério da Saúde. A pandemia do Covid-19 pode ter atrapalhado essa procura? Também. Porém, essa população, ela já é uma população economicamente ativa. Então, ela realmente já tem uma resistência. A gente já percebe isso em alguns outros momentos, que essa população ela tem um pouco mais de resistência em procurar as unidades de saúde para garantir a vacinação. A vacinação, para obter sucesso, alguns municípios estão usando aí algumas estratégias para facilitar o acesso à população a essa vacina que é de suma importância. Como fazer busca ativa, ou seja, ir em cada casa? Isso, tem alguns municípios que adotaram estratégias justamente para facilitar o acesso dessa população à vacina. Então, tiveram alguns que fizeram agendamento, tiveram outros que fizeram porta a porta, casa a casa, tiveram outros que prolongaram o horário de atendimento, tudo isso para facilitar o acesso dessa população. Emily, agora é bom você, como uma técnica, chamar a atenção, buscar convencer as pessoas da necessidade dessa vacinação. Fique à vontade para conversar aí com esse público-alvo. Certo. Eu convido a todos, a todas as pessoas de 20 a 49 anos que procuram uma unidade de saúde mais próxima da sua casa para garantir a vacina, A campanha, como eu falei no início, ela é indiscriminada, ou seja, independente da situação vacinal que você tenha. Porque muitas pessoas acham que, porque já tomou a vacina do sarampo, em um outro momento da sua vida não há necessidade. E o Ministério da Saúde ele fez essa campanha justamente indiscriminada para garantir uma nova dose a essa população. Então, eu peço que você procure uma unidade mais próxima e garanta a sua vacinação, já que é de graça. É natural que estejamos todos preocupados com o coronavírus, com o Covid-19, com a chegada o mais rápido possível dessa vacina, mas não podemos descuidar jamais de todas as outras vacinas que estão sempre programadas e à disposição de toda a população para evitar, sim, essas outras doenças. Fique atento a esse calendário, a essa chamada da saúde pública, para que você também não deixe de vacinar, dentre outras vacinas, vacinar dentro da faixa etária a todos que estão aí, nesse caso também, do sarampo. Você nos acompanha também pelo aplicativo TV Mar no seu telefone, na palma da sua mão, e também pela Gazeta Web, o maior e mais completo portal de notícias de Alagoas, com jornalismo eletrônico da organização Arnon de Melo, Gazeta Web. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 325, NET Claro.
A gente volta aqui então e olha só, gente, já volta para o nosso quadro Penal News. A gente vai falar agora sobre crimes contra a honra. Qual é a diferença que há entre calúnia, difamação, injúria? A gente vai saber mais informações agora aqui na presença do advogado criminalista Bruno Calado. Bom dia para você, Bruno, tudo bem? Bom dia, Polane, bom dia a todos da TV Mar. Então, Bruno, quais são os crimes contra a honra e o que cada um significa? São tantos, né? A gente acaba se confundindo. Isso. Os crimes contra a honra, eles são trazidos em um dos capítulos do Código Penal, em sua parte especial, certo? Nos artigos 138, 139 e 140, e são bastante confundidos. São bastante falados, são bastante conhecidos, mas são também bastante confundidos. Os crimes contra a honra, Paulane, são 3: calúnia, difamação e injúria, certo? A calúnia é o mais grave dos 3. A calúnia consiste no fato de imputar a alguém algum fato falsamente, certo? Imputar falsamente a alguém algum fato definido como crime. Enquanto na difamação, imputa-se a alguém algum fato que desonre, que ofenda a sua honra, que ofenda a sua reputação. A injúria é o mais simples dos 3. A injúria acontece quando é proferido algum xingamento, algum palavreado, alguma ofensa direcionada àquela pessoa. Então, desses 3 crimes, temos o mais gravoso deles, que é a calúnia, é quando se imputa a alguém alguma culpa inexistente de algum crime, certo? Na difamação, imputa-se a alguém algum fato, e esse fato pode ser verdadeiro ou não, mas que ofenda aquela pessoa, ofenda aquela honra da pessoa, o decoro daquela pessoa. Enquanto na injúria é proferido geralmente uma palavra singular, algum xingamento, algum palavreado que ofenda diretamente também a honra. E a gente consegue, então, exemplificar cada um desses crimes para ficar mais claro para a gente? É uma tarefa até bastante difícil, às vezes, para uma pessoa leiga, diferenciar, distinguir os crimes contra a honra. Então, nada melhor do que ilustrar com exemplos, né? O crime de calúnia, como foi dito, é imputado a alguém falsamente algum fato criminoso, certo? Então, é quando, por exemplo, fulano, aqui numa conversa, avisa que Beltrano entrou na casa de alguém e furtou algumas joias, mesmo sabendo que Beltrano jamais furtou joia na casa daquele alguém. Mas aí fulano vai despertando, né, a ideia, vai incutindo a ideia de que aquele Beltrano entrou na casa de alguém, de alguma pessoa, e acabou furtando algumas joias, certo? Esse é o crime de calúnia. Há o crime de furto aí no meio, né? Ele alegou que aquela pessoa adentrou na casa de uma outra pessoa para furtar joias. Então há o crime de furto. Tem que ter o crime. Na difamação, acontece quando numa conversa, esse mesmo fulano diz, olha, Beltrano não pagou as contas de energia, a Equatorial foi lá e cortou. Ou então, quando diz que alguma mulher, algum homem está traindo o seu cônjuge ou seu companheiro com o vizinho, por exemplo, perceba, não são crimes, não são fatos definidos como crime. O adultério deixou de ser crime há muito tempo, mas é um fato que desonra, que ofende, que afeta a honra daquela pessoa. Essa é a difamação, em ordem decrescente de gravidade. Certo. A calúnia é o mais grave, depois vem a difamação e depois a injúria. É quando, numa roda de amigos, A chama B de imbecil, chama B de ladrão. Perceba, pelo fato de chamar de ladrão, às vezes é confundido com o fato de ser caluniado, porque diz, não, ladrão roubou, mas ele não está atribuindo uma história, um enredo do roubo, um enredo daquela subtração. Ele está só atribuindo a palavra, o xingamento de ladrão. Então, taxa-se como injúria. A distinção basicamente é essa, calúnia, difamação e injúria. Nessa hierarquia de gravidade, a calúnia imputa-se falsamente a alguém algum fato definido como crime, enquanto na difamação, algum fato que desonre, que ofenda a sua imagem, e na injúria, um xingamento, um palavreado, alguma ofensa direta, geralmente por uma palavra ou por uma frase pequena. Agora, Bruno, a gente percebe, né, com o advento da tecnologia, que muitos desses crimes são cometidos utilizando exatamente redes sociais. Como é que procede diante dessa situação? Isso. Há delegacias especializadas, certo? A delegacia, por exemplo, se o crime é proferido através de invasões em telefones celulares, em tablets, em computadores, há delegacia aqui de combate ao crime cibernético, né? A Delegacia de Combate aos Crimes Cibernéticos, e há também delegacias especializadas no acolhimento desses crimes contra a honra.
né? Nessa época de política é muito natural, muito comum que aconteçam esses crimes. Fulano roubou tantos R$1.000 à época enquanto deputado, fulano subtraiu tantos R$1.000 enquanto prefeito, fulano desviou verba de merenda. Então acontece muito. Essa disputa, infelizmente, não é uma disputa com a propositura, né, de ofertas para uma população, de propostas para o eleitorado. É uma disputa através de ofensas. Então, crimes contra a honra vêm acontecendo e hão de acontecer com muito mais intensidade agora nessa época eleitoral. E como é que fica o julgamento desse tipo de crime? Olha, são crimes com penas ínfimas, certo? Então, há o primeiro passo, que é a comunicação ao poder de polícia, ao delegado. O delegado conclui o inquérito policial, encaminha para o Ministério Público, é ofertada a denúncia e aí começa todo o processo penal. Geralmente, o Ministério Público oferecerá um instituto chamado transação penal, que é uma espécie de acordo. Há também o que pode acontecer chamado de retratação, quando há uma espécie de pedido de desculpa em audiência, uma retratação, e se esse crime contra a honra foi divulgado, teve uma amplitude numa mídia ou coisa do tipo, essa retratação deverá ser feita da mesma proporção. Então, deverá ter esse pedido de desculpa, essa volta atrás desse crime que fora cometido, né? E quando esse crime ele ultrapassa, ele vai mais além? Nós temos casos, inclusive aqui no Brasil, que aconteceu que um crime de calúnia, como você bem citou, uma mulher que tinha sido julgada pelas pessoas através de redes sociais, tinham dito que ela tinha, acho que, salvo engano, que ela tinha explorado sexualmente algumas crianças e por conta disso a população pegou ela, linchou e ela quase que veio a óbito. Quando chega a esse ponto, como é que fica a situação do julgamento? Nesse ponto, há inclusive um crime muito parecido com a calúnia, que é o que chamamos de denunciação caluniosa. É também um crime. Quando a pessoa, mesmo sabendo que aquilo não existe, mesmo sabendo que aquela pessoa não é a culpada e leva para a autoridade policial ou leva para o Ministério Público ou para o Judiciário, de modo geral, que a pessoa é culpada por aquele crime. Ou então que vá divulgar, né, até que chegue à autoridade policial, que chegue a denunciar aquela pessoa por um crime, que sabe que aquela pessoa não cometeu. Então essa pessoa que faz esse tipo de atitude, que provoca o Judiciário, que provoca o poder de polícia, mesmo sabendo que aquela pessoa não tem culpa, incorre no crime de denunciação caluniosa. Enquanto a calúnia, a difamação e a injúria, ela pode gerar diversas consequências. O lixamento é um exemplo dele. Ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da decisão. Então, quem decide se aquela pessoa tem culpa não somos nós, cidadãos comuns, é o Poder Judiciário, é a sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, ninguém tem competência de pré-julgar. O pré-julgamento é algo muito perigoso. Muito bem, e acaba se confundindo muito, né, quando a gente vê esse tipo de crime indo para o meio cibernético, a gente acaba confundindo muito com fake news. Isso, com certeza. A fake news, ela é um crime decorrente, né? A fake news é algo decorrente. A fake news, ela traz geralmente algo criminoso, algum fato criminoso, algum fato desonroso, certo? Que a pessoa sabe ou não que aquilo é falso, mas divulga sem ter a certeza da verdade. Então, a fake news é algo que vem também sido trazido, como eu disse agora há pouco, nessa época eleitoral, nessa época de campanha eleitoral, isso vem sido recorrente. Pois é. E a gente tem características peculiares de cada um desses crimes, Bruno? Sim. Tem algumas características trazidas, inclusive, no próprio Código Penal, como a exceção da verdade. O Instituto da Exceção da Verdade, ele cabe no crime de calúnia, por exemplo. Quando eu acuso alguém, eu digo, olha, fulano entrou na casa de cicrano e acabou furtando as suas joias, certo? Eu estou cometendo uma calúnia se aquilo for falso. Mas se eu chegar no judiciário e provar que aquela pessoa realmente furtou, não, só que eu tenho aqui o circuito de câmeras que comprova que essa pessoa furtou essas joias. Então, admite a exceção da verdade e o crime é excluído. Você não estará mais cometendo o crime de calúnia. É o que chamamos de exceção da verdade. Uma vez comprovado que aquela pessoa realmente cometeu aquele crime, você vai ser acusado de calúnia, né? Mas uma vez que você vá ao judiciário e comprove que aquela pessoa de fato cometeu aquele crime, estará incorrendo na exceção da verdade e o crime será atípico, o crime será afastado. Há também outra característica peculiar dos crimes de calúnia e difamação.
Lembremos da hierarquia calúnia, difamação e injúria. Os crimes de calúnia e difamação, eles atingem o que chamamos de honra objetiva. A honra objetiva é a honra que tem uma propagação, que tem uma visão de terceiros sobre si. Enquanto o crime de injúria, ele atinge uma honra chamada honra subjetiva. É aquela honra interna. Você se sente afetado por ter sido chamado de ladrão, por ter sido chamado de imbecil, certo? Por ter sido chamado de adúltero ou coisa do tipo. Então, você se sente afetado. É a honra subjetiva. Enquanto a honra objetiva é aquela que toma uma propagação, em que terceiros ficam sabendo, numa mesa ficam sabendo que você furtou aquelas joias, que você não pagou aquela conta, que você traiu seu marido. Então, é uma honra que tem uma amplitude maior, certo? E tem também uma característica peculiar, Porlane, que também é muito confundida, que é a injúria racial com o racismo. A injúria racial é trazida no artigo 140, parágrafo 3º, certo? Também conhecida como injúria discriminatória. É quando essa ofensa, esse palavreado, esse xingamento diz relação com raça, cor, etnia, religião, origem, etc. Então, aquele indivíduo incorre no crime chamado de injúria racial, que é confundido com o racismo. O racismo é um crime muito mais grave. O racismo, ele atinge uma coletividade, enquanto a injúria racial atinge um indivíduo, certo? Isoladamente. Muito bem, agradeço então a tua participação. Para a gente encerrar aqui, queria que você pudesse ler a poesia que você trouxe Sim. hoje. O tempo vem passando muito depressa, né, Porlane? Principalmente nessa época de pandemia, 2020 vem passando assim, muitas vezes sem retornos prósperos, sem retornos esperados. E eu fiz uma poesia ontem chamada A Força do Tempo. E ela diz assim: tudo passa muito rápido, entra hora, sai hora, e o tempo corre depressa, deixando para trás o agora. Às vezes não damos conta quando o momento que é bom se vai tão ligeiro que até amedronta. No decorrer dos dias, a vida vai passando, entre tristezas e alegrias, o tempo vai acabando. Saber aproveitá-lo é o segredo, não desperdiçá-lo é sabedoria. Essencial é deixar de lado o medo para não agir de forma tardia. O tempo é incansável, jamais pode ser interrompido. Gastá-lo de forma hostil é abominável, pois o passado não pode ser mexido. Como você gasta seu tempo? Já parou para analisar? Dormir acordado é ser apedeuta. Tome um rumo, é hora de acordar. Com certeza. Obrigada mais uma vez pela tua participação. E a gente vai então para um rápido intervalo. Não sai daí, porque eu volto trazendo mais informações daqui a pouquinho.